Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, ao vivo, né? Aqui às 18 horas, a gente atrasa um pouquinho por causa dessas plataformas digitais, mas a gente está sempre aqui nesse horário para conversar com pessoas especiais, principalmente nesses tempos em que a gente comemora o Cultura Geral, no Cultura Geral, 5 anos no ar, né? 2 anos de rádio, 3 anos de televisão. Hoje, para a gente tratar um pouquinho do sofrimento e também do contemporâneo e a psicanálise, eu acho que a gente está passando por essa ruptura, que é de fato um sofrimento atual que a gente está vivendo, tanto nesse período de Covid-19, quanto também nessas transformações das relações que passaram a ser mais voláteis no mundo inteiro. A gente trouxe uma pessoa super especial, Dr. Daniel Lima, para a gente poder tratar desse assunto, especialista no assunto. Doutor Daniel, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Essa plataforma digital que tem nos transformados em multiplataformas e rompendo as fronteiras do Estado também, diariamente. Seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto que tem custado muito caro para a sociedade brasileira e mundial também. Um grande abraço e seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ederson. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto que de fato é muito atual, né? Principalmente nesse momento de pandemia e essa especulação do novo normal. Então, Daniel, vamos começar esse bate-papo logo, que eu acho que o pessoal está meio ansioso aqui, tem algumas pessoas mandando mensagem. Não vai começar, não! Como é que a gente pode entender, Daniel, como é que a gente pode entender esse sofrimento contemporâneo que a gente está vivendo no psicológico, né? Tanto do lado da psicanálise, da psicologia, como também do lado humano que se sente pressionado para dar certo, né? É uma sociedade, já dizia em outros estudos que eu fiz, que chama de sociedade positiva, você tem que dar certo em tudo que você está fazendo. E também uma ditadura da felicidade, né? Como é que a gente pode pensar nesses tempos modernos e casar isso com a psicologia e a psicanálise? Do ponto de vista psicanalítico, o sujeito ele fica querendo atender, né, essa espécie de ideal, né, um eu ideal. O sujeito fica querendo sempre corresponder ao outro, né, ser aceito no outro, né, como diz o Lacan, né, se ver e se amar no outro. O tempo todo o sujeito está nessa busca por ser aceito. Então, isso gera uma angústia muito grande, porque a idealização, o sujeito, quando fica nessa idealização muito grande, ele fica querendo atender aquilo que ele não é, né? Aquilo que ele não é, porque a idealização, o eu ideal, né? Vamos voltar para Freud, para deixar o negócio mais organizado. Freud ele vai dizer que essa questão do eu ideal é quando o sujeito ele fica querendo agradar esse objeto, agradar essa mãe, por exemplo, agradar esse pai. Então ele fica querendo o tempo todo ser alguém que não é ele. Né? Tanto que a gente escuta muito isso até nas escolas, por exemplo. Estude, as famílias falam, né? Fulano, estude muito para um dia você ser alguém. Estude muito para um dia ser alguém. Só que de tanto o sujeito querer ser alguém, de tanto desejar ser alguém que não é ele, é como se fosse sendo construído uma espécie de coxa de retalhos. Vai sendo construída uma espécie de coxa de retalhos e o sujeito não consegue se encontrar mais, né? E por se perder de si, isso gera uma angústia, uma crise, né? Aquilo que o
Viktor Frankl vai chamar da crise existencial diante do vazio, né? Os vazios existenciais que ele vai cunhar, né? Então, aí seria um diálogo da psicologia, né, na logoterapia, essa busca por um sentido, né, e cada vez mais as pessoas estão procurando uma espécie de sentido nas curtidas, no ser aceito pelo outro, né, nas curtidas, no comentário, na popularidade. Então, quanto mais o sujeito é aceito, quanto mais ele é inserido, ele se sente inserido, pertencido a um grupo, gera uma leve sensação de bem-estar, mas que logo passa, é fluida, logo passa. Então... Daniel, nós podemos colocar o Han nessa conversa aí, Byung-Chul Han, nessa conversa do sofrimento atual, né? A sociedade do cansaço. Quando a gente pensa, por exemplo, na violência neuronal? Sim. Até porque o Chul Han, ele vai falar dessa questão do transtorno, né? O transtorno o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, também o transtorno de casos limítrofes, né? Que seria o borderline. Do ponto de vista da psicanálise, né, nós temos aí a escola húngara de psicanálise, representada pelo principal expoente, o pupilo de Freud, que era o Sándor Ferenczi, né, que traz a questão da elasticidade da técnica, onde você não coloca a técnica sobre o sujeito, né, não está sobre o sujeito, mas a técnica psicanalítica está à disposição do sujeito. E isso que o Chul Han ele vai falar, né, da questão dos casos limítrofes, o Burnout também, né, síndrome de Burnout. Na psicanálise seria o que hoje se chama também, o Green trabalha muito bem isso, a questão da neurose e da não neurose, né, a neurose e a não neurose, que seria uma espécie, o sujeito seria... Ele nem é um psicótico, né? Então ele nem é um psicótico, mas também não é um neurótico puro. Então ele nem tem essa crise de quebra de contrato entre o princípio da realidade e o princípio de prazer, mas também ele não rompe totalmente com essa realidade como um psicótico. Que aí é o que o Ferenczi vai dizer que o psicanalista, Freud ele vai colocar o psicanalista, ele vai utilizar 3 imagens, né? O psicanalista, Freud vai dizer que ele é uma espécie de cirurgião, né? E aí ele vai fazer uso do bisturi, de que a técnica psicanalítica seria essa espécie de bisturi para poder ter acesso ao inconsciente do sujeito. Freud também vai dizer, usa a imagem do espelho, né? Onde esse... É um espelho opaco, né? Freud vai dizer que é um espelho opaco, onde o sujeito ele se vê, mas não vê tão claramente. E o telefone é outra imagem, né, que o Freud vai usar. Já o Ferenczi não. O Ferenczi ele vai usar uma espécie de... A imagem que ele usa é aquele João bobo, né? O João teimoso, né? O João teimoso que você empurra, ele vai, desce, mas logo volta. Desce, se inclina, mas volta. Então, a elasticidade da técnica é ir até o seu ponto máximo, né? Ir até o suportável. Todavia, o mais difícil de lidar na clínica atual, né, também é a questão dos silêncios, né, os silêncios. É muito comum a gente ver pessoas não se permitirem silêncios. Você vê um indivíduo caminhando, ainda que seja numa praça, ainda que seja num ambiente bem arborizado, ele está ali com fones no ouvido, está o tempo todo conectado, isso ouvindo algum podcast, essa enxurrada de informação, que aí é onde entra essa questão também do Chul Han, né? O sujeito, ele sai dessa fase, né? Ele vai dizer que nós saímos dessa fase imunológica, que seria o século XX, né, com
com Foucault e essa espécie de sociedade da disciplina. E aí a gente começa essa nova sociedade que ele vai chamar do pós-imunológico, que o sujeito deixa de investir. No primeiro momento, né, aquilo que é a sociedade da disciplina seria um investimento nas empresas, em instituições. E hoje em dia não, hoje em dia o investimento é no próprio sujeito. Então o sujeito ele faz questão de ter o máximo possível de informação, só que não se absorve essa informação. Então no que não se absorve essa informação, o que é que acontece? O sujeito está o tempo todo cansado e termina o dia e diz: eu li tanta coisa, mas o que foi que eu retive? O que foi que eu absorvi? É muito comum chegar na clínica hoje em dia pessoas com essa queixa, né? É muito comum chegar assim: eu devo estar com algum déficit de atenção, porque eu estudo, eu leio, mas é como se eu não absorvesse. Então, a clínica atual não é apenas uma clínica da escuta clássica freudiana, né? A psicanálise contemporânea não seria apenas uma escuta clássica freudiana de ficar ouvindo passivamente. A clínica atual é uma técnica muito mais ativa, que é a proposta da escola húngara, né, com Sándor Ferenczi, que também acaba sendo mais expandido com o Balintin, quando o Balintin vai trabalhar nessa questão da falha básica. O Balintin vai entender que a relação é muito antes desse sujeito, né, muito antes dessa relação bipessoal, que seria do bebê e a mãe. O Balintin vai dizer que os problemas, né, que esse sujeito traz é muito antes dessa relação bipessoal, já começa nessa mistura, né, no líquido amniótico. E aí vem o Winnicott e outros teóricos que vão trabalhar essa questão da clínica atual. Um teórico muito atual, Ederson, da psicanálise e também muito complexo, é o André Green, né? O André Green, ele traz uma proposta de que a psicanálise contemporânea ela tem que ser uma psicanálise multimatricial. Então ela não tem uma matriz, uma escola só, não é uma escola lacaniana, não é? Porque é como se ficasse a psicanálise, por ser uma ciência nova, um saber, vamos chamar de saber, que eu acho que se encaixa mais, um saber, uma técnica, uma ética, melhor dizendo, né? Por ser uma coisa muito nova, então as escolas foram se expandindo, as descobertas na clínica também foram vindo e, consequentemente, o que aconteceu é que o Green vai dizer que se tornou uma espécie de Torre de Babel, né? Pegando aquela imagem do Antigo Testamento, né? O texto judaico, né? A Torá, né? Pegando essa ideia da Torre de Babel, onde todo mundo falava uma língua só e, de repente, começou a falar uma língua diversa, né? E aí é onde o Churran ele entra, dizendo que esse sujeito, que é controverso esse termo, né, na academia pós-moderno, sujeito pós-moderno é um termo controverso, porque já se fala numa modernidade com Bauman, uma alta modernidade, e com Lipovetsky seria uma hipermodernidade, né? Então, já é um termo assim na academia já meio complexo, mas esse sujeito que cada vez mais, que aí seria essa pós-imunológica, né, do Churran, então esse sujeito cada vez mais individualizado, investindo cada vez mais em si mesmado, é um sujeito que tende a ficar muito cansado porque ele fica o tempo todo nessa expectativa de ser aceito pelo outro, e não só ser aceito, né, mas uma espécie de necessidade de agradar, né? Uma espécie de necessidade de pertencimento. Só que, ao mesmo tempo que tem essa necessidade de pertencimento, é onde entra a modernidade líquida do Bauman, é algo muito fluido, o sujeito não consegue se pertencer, né? É algo muito fluido. Nós podemos dizer que o processo de alteridade ele se dá de uma forma muito intensa, aquilo que vem do outro, nessa coisa que os meninos têm vivido, as pessoas têm vivido,
naquele processo lá de bebê ou nessa coisa, esse processo de alteridade, quando você fala que, fazendo um recorte até na sua fala, né, que estude bastante para você ser alguém, né? Isso pode ser um gatilho para que esse movimento também de não pertencimento e busca das coisas que não sabe também o que quer, aquele buraco negro, tem a ver com essa coisa também da alteridade? Depende, né? Depende. Por exemplo, isso que você fala, né, do sujeito meio que, diante disso que ele escuta, fica assim, desenvolver uma espécie de ansiedade, vamos dizer. Uhum. Né? Pode desenvolver uma espécie de ansiedade de querer atender o tempo todo essa demanda. Querer atender o tempo todo essa demanda. Mas depende muito do que é passado, depende muito de sujeito. A psicanálise trabalha muito nessa questão da singularidade, que é como eu estava falando contigo antes, né? O Churran, ele vai muito para um viés mais psiquiátrico, né? do DSM, né? Do diagnóstico, e a psicanálise não trabalha com esse diagnóstico assim, de classificação, de enquadramento, de colocar o sujeito dentro de um diagnóstico, porque existem pessoas que acabam usando esse diagnóstico como uma espécie de muleta, né? Caminhando com uma espécie de três pernas, né? Como diz o poeta, caminhando com três pernas, mas não é difícil caminhar com três pernas, né? E o sujeito ele já vai para a clínica dizendo, já vai para o consultório dizendo, eu tenho TDAH, mas quem foi que lhe deu o diagnóstico? Não, eu pesquisei no Google, né, e que eu tenho tudo isso. Né? Essa sociedade, né, que o Churran fala do cansaço, é uma sociedade muito ansiosa. É uma sociedade muito ansiosa porque é uma sociedade muito da estética e não da ética. Né? É uma sociedade que vai muito para a questão estética. Então, se corrige... O nosso país é um país recorde em cirurgias plásticas, porque é exatamente o Winnicott vai dizer que isso precisa ser trabalhado lá atrás, na infância, no período de formação. Né? Então, esse sujeito que tenta o tempo todo atender uma demanda do outro, ele não sabe lidar com a falta. E como não sabe lidar com a falta, essa falta ela fica sem contornos. Né? Ela fica sem contornos e deixa de ser falta e se torna vazio. Deixa de ser falta e se torna vazio. Né? Como se abrisse, o que você fala, né? Falou agora, um buraco negro. Né? E o sujeito fosse sendo sugado para dentro de si. Não é à toa que o Churran ele vai falar da depressão, né? Essa melancolia onde o sujeito é sugado para dentro de si. Né? O sujeito ele perdeu algo, mas não sabe o que ele perdeu. Ele perdeu um objeto, mas não sabe que objeto perdeu, então ele se volta contra si mesmo. Né? Todo esse investimento, toda essa pulsão vai para si e vem como uma espécie de pulsão destrutiva, né? Autodestrutiva. É muito comum hoje em dia você ver jovens que tiram a mesma foto para um Instagram, né? A mesma foto, mas um simples detalhe de perfil, de cabelo, diz, não, essa foto não ficou legal. E é de uma maneira que o sujeito ele entra numa ansiedade justamente por isso, numa angústia, e tanto que é como se a autoimagem do sujeito, para ele poder se enxergar, ele precisasse se enxergar o tempo todo com a lente do outro. Então, querer ser enxergado com essa lente do outro me deforma. E como me deforma, eu não existo. Eu só existo se você me curtir, se você me validar, se você me identificar. Então, eu passo a existir a partir do momento em que você, diferente daquele pensamento, né, do Descartes, penso, logo existo, hoje em dia seria uma espécie de sou curtido, logo existo. Ai, que sofrimento, hein? Daniel,
Como que a gente pode entender esses arquétipos que estão montando? Eu acho que tem um que é o capitalismo, o capital, que faz o neoliberalismo, e ele fala muito bem disso, né? Que é a partir daquele momento de uma sociedade que já estava ali praticamente instrumentalizada, com as fronteiras definidas, com tudo definido, né? O sujeito ele tinha uma carreira, ele seguiria aquela carreira, e isso foi tudo destruído, tudo jogado ao chão e tendo que ser reconstruído de novo. Só que está tudo solto, e as pessoas, antigamente você pegava um tijolo com cimento, hoje você não sabe com o que você vai colar, mais ou menos por aí. O capital ele é um instrumento, um movimento, um instrumento de poder muito forte, de dominação, que veio trazendo essa ideia do neoliberalismo, que é trazer e destruir as fronteiras com o globalismo, né? E com isso acabou e tem se acabado, ou tem que ser acabado, com essa ideia do pertencimento no lugar, né? Esse é um arquétipo importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, principalmente no campo do saber psicanalítico, com esse sofrimento todo que é imputado no sujeito, porque você tem o capital e tem o desejo, né? E o sujeito deseja muito, e esse desejo ele é transformado em várias outras coisas através dessa coisa do domínio, né? Como é que a gente pode buscar esse entendimento? Tem um filósofo, né, que o Christian Duck, né, o psicanalista Christian Duck sempre cita, que é o Slavoj Žižek, né? O Žižek ele é um filósofo contemporâneo que bate muito de frente com essa questão do neoliberalismo, né, até pelo pensamento marxista também dele, né, mas é alguém que já vem mostrando os efeitos danosos do neoliberalismo, né, de modo que ele diz que ainda que o neoliberalismo não queira, se faz necessário um pensamento socialista. Ainda que o neoliberalismo não queira, se faz necessário um pensamento socialista. E, como você fala, nessa questão do desejo, né? O sujeito, ele caminha, ele vai até onde vai o seu desejo, né? Ele vai na direção do seu desejo. No entanto, cada vez mais nós vemos aquilo que Freud já apontava lá atrás, né? Na questão do mal-estar da civilização, né, o domínio das massas, né? Freud já vinha apontando já essa questão lá atrás. E quanto mais o sujeito, eu penso que quanto menos o sujeito identifica o seu desejo, muito mais ele tenta coisificar, ele tenta se relacionar com as coisas, ele tenta possuir aquilo que seria o falo, né? Aquilo que Freud vai falar no processo de castração. Então, quanto mais o sujeito ele não identifica, ele não se relaciona com aquilo que está, o conteúdo recalcado, né? Quando ele não se relaciona com esse desejo, então há uma necessidade de conquistas externas que aparentemente mostre o meu poder, mostre a minha potência, né? Então eu tenho que possuir aquilo que aparentemente mostra o meu status, a minha posse, o meu poder, de modo que o sujeito acaba sendo medido muito mais por aquilo que ele tem do que por aquilo que de fato se é, né? É tanto que hoje em dia, por exemplo, se você perguntasse a alguém, crianças em gerações atrás, perguntasse o que você quer ser, as crianças iriam falar profissões conhecidas. Hoje em dia é muito comum você escutar o que é que você quer ser. Eu quero ser um youtuber, eu quero ser um tiktoker, né? Quero ter muitos seguidores. Então, a sociedade está... Tem uma frase inicial do filme Senhor dos Anéis, que diz, o mundo mudou. De fato, o mundo mudou não só por causa da pandemia, o mundo está mudando não por causa da pandemia, mas porque a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, a nossa maneira de
de lidar com o mundo vem mudando. Essa maneira de fazer a leitura do mundo, né? Estamos fazendo uma leitura do mundo cada vez mais virtual, né? Por telas, o tempo todo. Então, nosso olhar vai mudando. E essa questão dos arquétipos que você fala, né? Quem com certeza se esbanjaria muito seria um junguiano, né? O junguiano gosta dessa coisa dos arquétipos coletivos, né? Essa coisa do pensamento coletivo, mas eu penso que quanto mais a gente trabalha o desejo, quanto mais o sujeito lida melhor com o seu desejo, com suas questões, com aquilo que é uma reconciliação com sua história, ainda que estejamos num cenário neocapitalista, né, ainda que as situações, ainda que o meio, né, esteja... parece que tudo à nossa volta está desmoronando, né, parece que tudo está caindo, né, parece que é como se fosse à nossa volta o mundo é de Lego e de repente as peças estão caindo, estão desmoronando. Quanto mais o sujeito tem mais apropriação de si, quanto mais ele vai conhecendo as áreas escuras de si mesmo, as zonas desconhecidas de si, ele consegue lidar melhor com isso e perceber que o que fica, a maneira com que a gente se relaciona é sempre com os significados, nos relacionamos com significados, com significações. A gente... Por exemplo, você vivencia uma experiência no passado e diz, isso aqui para mim foi muito ruim. Mas depois você pega e diz, não, rapaz, foi muito bom ter passado por aquilo. Se eu não passasse por isso, eu não estaria aqui. Então, é tudo uma questão de leitura por significados. Tudo uma questão de leitura por significados. Daniel, a gente está dentro de 1984 de George Orwell mais que nunca? Com certeza. Eu acredito que é uma leitura muito, muito atual, né? A Revolução dos Bichos, né? Uma coisa assim, a proposta dele, né? A proposta já trazida tempos atrás, né? Nunca foi tão atual, esse pensamento, né? Nunca foi tão atual. Parece que eu sempre gosto de usar uma linguagem mais acessível e gosto de usar metáforas. Tem uma música do Lulu Santos, né, que diz: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, né? Escorre pelas mãos. E nós estamos vivendo num tempo assim, onde tudo se escorre. Parece que 24 horas não estão sendo mais 24 horas, estão sendo 48, estão sendo 72 horas, porque cada vez mais estamos exigindo muito mais de si, como se fossem máquinas, né? Aquela coisa que o Charlie Chaplin já encenava no filme Tempos Modernos, né? Nós estamos quase numa geração de robotizados, e o Churran ele bate de frente muito na questão das redes sociais, porque ela nos tira do tédio, nos tira do ócio, nos tira desse espaço de introspecção. Então, saindo desse espaço de introspecção, nós não... Quando nos deparamos com angústia, com dificuldades, né, nós imediatamente nos transvestimos de fracasso. Esses dias eu estava participando de uma reunião científica do Círculo Psicanalítico de Pernambuco, e um colega estava falando sobre justamente essa sociedade dos losers, né, desse fracasso. Parece que se você não atingir determinadas metas, se você não estiver o tempo todo dentro de um determinado padrão, você sempre está fadado a um fracasso. Nunca é suficiente, nunca é o bastante. Tanto que o sofrimento na clínica atual é muito comum se escutar, né? Um sofrer por aquilo que eu devia ser,
poderia ter sido melhor, né? É o sofrer da música dos Titãs, né? Do Epitáfio, né? Devia ter amado mais, devia ter visto o sol se pôr. A gente tá sofrendo por aquilo que não é, por aquilo que não se tem. Então nós estamos sofrendo por aquilo que sempre, aquilo que deveria ser, aquilo que deveria ser. O papo, quando é bom, passa rápido, né? A gente está chegando à parte final do programa. Balma, ele está mais atual do que nunca, né? E como é que a gente pode, Christian? Ó, Christian, tá vendo? Já deu um ato falho aqui, tá vendo, Daniel? Como é que a gente pode trazer essas pessoas, por exemplo, o Emicida, ele usa também na letra dele com o Erasmo Carlos, ele fala que o digital desossa o indivisível, né? E nós nos transformamos em likes. Como é que a gente tenta trazer isso? Eu sei que é muito difícil, porque isso está lá já na formação do indivíduo, né? Como é que a gente tenta trazer isso um pouco para a realidade e sair desse mundo entre ficção e realidade que a gente está vivendo, Daniel? Tem um teórico, né, o Winnicott, e ele é o responsável pelo holding, né, holding Helen, que é esse espaço de segurança que a mãe dá ao bebê. E aí ele vai falar que é como se a criança fosse em pedaços, né? A criança fosse pedaços, e quando você dá esse colo para a criança, você está juntando esses pedaços, você está pegando essa criança que é pedaços, fragmentos, e dando contorno para ela, colocando as limitações, esse contorno para a criança, dando esses limites para ela se sentir não só segura, mas saber que ela não é esse cuidador, essa cuidadora, ela não é esse outro, né? Ela é ela mesma, né, por assim dizer, né? E um grande problema em que hoje, né, as pessoas se fundem a essa virtualidade, né, como você bem citou aí, essa belíssima letra, né, as pessoas estão desossadas, despedaçadas, né, como se tivessem faltado um determinado holding, uma fase de segurança que desse contorno para esse sujeito. O sujeito vivencia essa angústia de estar despedaçado. Então ele cria-se a necessidade de criar uma espécie de mundo paralelo, né? uma espécie de outra dimensão, onde ele passa a ser não só aceito, mas juntar isso que ele queria que fosse a realidade dele, né? Então, se coloca na virtualidade a felicidade tão almejada, mas que é tão artificial, tão plástica, que nem ele mesmo acredita. Uhum. E aí o que acontece? O sujeito ele fica se afogando nessa rede, né, nesse mar de redes sociais. Esses dias eu vi uma ilustração de um livro fazendo uma espécie de primeiros socorros, né, salvando uma pessoa que tinha se afogado no mar das redes sociais. E aí cuspia like, coração, né, cuspia Facebook, Instagram, saía cuspindo tudo, né, saía tudo. Porque o sujeito está tão abarrotado dessas coisas que, ao invés de ter essa moldura, né, de ter esse limite de si, o sujeito saber até onde ele vai, ele está cada vez mais fragmentado do que nunca, né? O sujeito está tão fragmentado que está perdido de si. Daí porque Freud ele vai fazer uma comparação interessante, né, da psicanálise. Freud vai dizer que a psicanálise é como se fosse um escultor, né? Então vai se tirar o excesso para que o sujeito possa ver que realmente ele é, o que é que de fato está ali. E
A psicanálise não é um quadro em que você pinta, você vai lá e coloca coisas. Não, a psicanálise não é esse quadro onde você vai e pinta. A psicanálise é o escultor que vai ali batendo para que você vá tirando esses excessos. Essa casca dura, né? Essa casca dura, exato. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral com essa grande figura que é o Daniel Lima. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Espero que você volte mais vezes. A casa está aberta para você, tá bom? Então, Anderson, muito obrigado. Prazer todo meu, uma honra participar desse programa. Maravilha. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O professor não saia daí, daqui a pouquinho a gente continua o papo aqui em off. A gente volta amanhã com mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Aproveite bolsas de 30% no curso. Participe. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Um pouco tenso, mas... Não, foi